Olá! Neste vídeo, vou ensinar como ter jogos de PS1 e PS2 com um único pendrive no formato SFAT junto com FAT32. Não tenho certeza se isso funciona com um HD externo ou interno. Primeiro, você vai precisar de um pendrive formatado. No seu pendrive formatado, você vai precisar criar partições nele. Eu usarei o aplicativo Minitool Partition para fazer as partições no meu pendrive, mas você também pode tentar usar o gerenciador de disco do próprio Windows. No entanto, recomendo o Minitool Partition, pois acho mais fácil. No aplicativo, você terá que selecionar a opção Delete para excluir a partição do pendrive. Se você tiver a opção de diminuir o volume do pendrive, poderá selecionar a opção Mover ou Redimensionar. No meu pendrive, essa opção não apareceu, então tive que excluir a partição. Pressione a opção Create. Aqui, você irá criar a partição. Você pode mudar o nome para identificar onde vão ficar os jogos de PS2 ou PS1. Em File System você pode colocar o formato NTFS. Aqui você pode configurar o tamanho que desejar para os jogos de PS1, eu vou colocar apenas 1.5 GB. Depois é só apertar OK. Ele criou essa partição não alocada onde vão ser armazenados os jogos de PS1. Aperte com o botão direito na partição não alocada e vá em Create. Se caso aparecer essa tela é só apertar em OK. Aqui, você pode atribuir um nome para identificação. Vou colocar PS1 Games, onde os jogos de PS1 serão armazenados. Na opção File System, você seleciona FAT32, depois é só apertar OK. Pronto, agora clique na opção Apply. Aperte em Yes. Agora é só aguardar. Essa parte pode demorar um pouco. Pronto, agora você pode sair do aplicativo. Agora o pendrive terá as duas partições. Você verá uma partição que estará em NTFS, mas basta selecionar a opção Formatar Pendrive e escolher o formato SFAT. Agora você pode transferir seus jogos, lembrando que os jogos de PS2 ficam na partição SFAT e os jogos de PS1 na FAT32. Lembrando que é necessário ter as pastas do OPL. Se elas não estiverem presentes, você pode usar o aplicativo OPL Manager, que colocará as pastas corretas no pendrive. É só abri-lo e ele vai identificar o pendrive automaticamente. Caso não seja identificado, você pode selecionar o pendrive manualmente. Pronto, agora você pode sair do aplicativo. Agora, para adicionar jogos de PS1 na partição, você pode usar esse aplicativo Popstarter Game Installer for UPL. Este aplicativo é fácil de usar, mas o problema é que ele não consegue lidar com jogos de PS1 que possuem múltiplas faixas. Aqui, você seleciona a partição que vai ficar os jogos de PS1. Clique aqui para selecionar o jogo que você vai instalar, lembrando que ele não funciona com jogos que possuem multitrack. Agora é só esperar. Pronto, agora você pode fechar o aplicativo e depois vá para a partição dos jogos de PS1 e abra um arquivo com um FAPS com o bloco de notas.
Com o arquivo aberto, vá em MS e coloque um, depois basta sair e clicar em salvar. Agora mova o arquivo com um FAPS para dentro da partição do PS2. Agora está pronto. Lembre-se de que toda vez que você instalar um jogo de PS1 na partição FAT32, deve colocar o MES1, senão os jogos da partição do PS1 não vão funcionar. E também mova o arquivo com FAPS ou apenas copie o diretório do jogo de PS1 dentro do arquivo com FAPS, caso você já o tenha. Pronto, agora você pode mover seus jogos de PS2, lembrando que eles devem estar na partição SFAT e os de PS1 na FAT32. Caso queira colocar jogos de PS1 com multitrack, você pode usar aplicativos como CD Image ou Ultra ISO para unir as tracks. Em seguida, usar o aplicativo instalador PopStarter para converter o arquivo para VCD. No PL, você terá que ativar a opção de mostrar os apps. Os jogos de PS1 vai aparecer na lista de apps do PL, lembrando que isso serve para a versão do PL que suporta SFAT. Caso eu tenha esquecido de mencionar algo no vídeo, deixarei na descrição do vídeo junto com os links dos aplicativos. Obrigado por assistir e até a próxima!